Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Gasparim, do blog Descartes do Amor. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foram os 4 anos nos quais eu passei cursando licenciatura em matemática. Então, como eu comentei no vídeo anterior, eu decidi, no final do 3º ano, cursar licenciatura em matemática devido a uns problemas com boletos e afins que impossibilitaram outras opções. E aí também nessa época do 3º ano eu conheci o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que tem na minha cidade, que é o Campus Caxias do Sul. E até então eu não conhecia, então é uma instituição federal, gratuita, o que facilita muito, né, para as pessoas terem acesso à educação. E aí eu estava na dúvida se eu fazia numa universidade famosa da cidade ou se eu ia para o Instituto Federal, porque por mais que seja federal, ele não era tão conhecido na cidade. E aí eu tinha receio de talvez não ser de tanta qualidade, coisas assim. Aí eu fui com minha mãe conhecer um dia. Isso é uma coisa que eu sugiro bastante, você conhecer a instituição onde você está pensando em estudar, se isso for possível, claro. Pra você ver como é que é o ambiente, talvez falar com alguns professores. Na época eu conversei com o coordenador do curso e o que ele me passou da instituição fez muito sentido pra mim, sabe? Na época eu vi que tinha uma prioridade sim pela qualidade, que era o que mais me importava. E aí eu acabei decidindo ir pra lá caso eu passasse. E aí eu passei. Como eu disse, eu sempre fui muito bem em matemática durante a educação básica, assim. E aí cheguei na faculdade e pensei que ia ser tranquilo. Não! Gente do céu, que choque, que choque. Primeiramente, um mito que eu acho que as pessoas pensam que a gente tem disciplinas de tipo cálculo de cabeça 1, 2, 3 e 4, porque todo mundo acha que porque eu faço matemática eu sou uma calculadora humana. Gente, não tem nada a ver. Um dia no trabalho eu e meu colega a gente botou que 1 mais 1 era 1, tá? Então, não, a gente não faz conta. O que a gente menos faz, eu acho que é conta. E aí isso foi um choque muito grande, porque a gente entra achando que vai ser uma coisa e a gente vê que é outra. Porque qualquer ideia de um curso superior que envolva matemática, bacharelado, mais ainda, e a licenciatura, é entender por que as coisas que a gente ensina, os conhecimentos que a gente tem, por que tudo isso é verdade. Então a gente vai provar coisas, vai ver a origem. E aí foi um choque. Por exemplo, eu tive no primeiro semestre a disciplina de geometria plana. E aí o que a gente pensa com geometria plana? A área, né? Vamos calcular a área das figuras. E tipo, não, começou com postulados e axiomas e muita coisa. Gente, foi traumático. Sério, foi muito traumático. Porque realmente a gente vê o que dá a base para o conhecimento. Então é bem diferente de tudo que a gente conhece até então. E aí demora até a pessoa habituar com esse sistema, como funciona. E aí é um curso muito difícil, assim, eu achei muito difícil. Tem quem não ache difícil, mas eu particularmente achei o curso muito difícil. Em alguns momentos, assim, mais do que em outros. E o que me fez, acho que continuar, foi as experiências que eu tive com a prática docente. Então, eu entrei na faculdade em fevereiro de 2015. Em abril, eu já estava começando em um projeto, na verdade é um programa, o PIBID, Programa de Iniciação à Docência, que ele é patrocinado pela CAPES. Ainda tem esse programa, mas ele deu uma reformulada. Mas a ideia era justamente unir instituições de ensino superior com o ensino básico e melhorar tanto a formação dos licenciados quanto a educação. Então, eu fui trabalhar numa escola periférica. Eu tinha vontade de chorar, porque a minha realidade de colégio particular foi bem diferente. Então, dava uma vontadezona de chorar às vezes. Mas eu gostava muito de estar em sala de aula, sabe? Então, quando vinha aquela vontade de desistir do curso, que não foi uma, não foi duas, era tipo semestralmente, assim. Na verdade, mais no 1º e 2º ano, porque aí depois do 2º ano já tinha feito metade, daí eu nem cogitava mais, aí só vai. Mas até chegar na metade do curso foi complicado.
E aí eu fiquei 2 anos nesse programa e foi o que mais me auxiliou, assim. Depois eu participei de outros projetos, eu fui monitora voluntária de cálculo e acho que a monitoria para quem quer ser professor muda assim totalmente a perspectiva, porque tu tá ali lidando, tentando ensinar e no caso era de cálculo, então era de um ensino, coisas de ensino superior e era para pessoas mais velhas, então foi uma experiência maravilhosa. Eu fui 1 ano voluntária, no ano seguinte eu fui bolsista. Então eu fiz 2 anos de PISBID, no seguinte eu fui monitora e eu fazia uma bolsa também que era de espaços métricos, aí ela é um pouco mais voltada para matemática pura. Então, na verdade, quando a gente fala assim de matemática, a gente pode trabalhar com 3 grandes áreas, digamos assim, que é até o que se trabalha a nível de mestrado, doutorado, que seria ensino da matemática, e aí tem tipo diversas... esqueci o nome. Diversas áreas, enfim, que tu pode se especializar. Então, didática matemática, inclusão, então são várias áreas dentro da própria educação matemática. Aí pode trabalhar com matemática aplicada, que então seria a relação de matemática com física, engenharia, própria biologia, enfim, várias dessas aplicações. E aí também vai ter várias áreas, enfim. E matemática pura, que aí seria mais matemática dentro da matemática, assim, vai tentar buscar coisas novas dentro da própria matemática. E aí esse meu projeto era mais na última área, e também foi um desafio muito grande. Eu chorei muito porque eu me sentia muito incapaz em vários momentos, porque eu tenho um sério problema. Como eu falei pra vocês, eu sempre tive muita facilidade. Então eu tenho um sério problema com lidar, tipo, não sei, e tá tudo bem não saber, mas internalizar que tá tudo bem não saber não é tranquilo pra mim. Eu quero sempre saber tudo e entender de primeira e não ter dificuldade, e a vida não é assim, né? Mas acho que todos esses projetos foram muito interessantes. E até a questão do PIBID, de começar assim de cara na prática, é muito bom, porque aí às vezes a gente vai ter a prática mesmo, os estágios, mais no final do curso. Mas para ter ligação com as disciplinas pedagógicas, com as teorias que a gente vê, é muito legal de ter a prática. Então o projeto pedagógico que eu fiz não existe mais, eles atualizaram, mas enfim, a ideia dele era alguns núcleos de formação, então tinha um núcleo de formação específica, que aí é para tu aprender a base matemática por trás, né, de tudo, para te ajudar a dar aula, e também para te possibilitar estudos posteriores, então para entrar no mestrado, porque por exemplo tem mestrados nas 3 áreas que eu falei, e aí tu vai poder fazer os 3 tendo a licenciatura. Então tem que te dar um pouco dessa ideia também, se eu quiser ir para matemática pura, eu preciso ter uma base também. Então a gente vê um pouco de tudo. Aí depois tem a formação humanística, que chamava, que era leitura e produção de texto, filosofia e sociologia da educação. E depois a área pedagógica, que aí são cadeiras, tipo psicologia da educação, coisas mais voltadas para a educação em si. Além disso, tem a questão das práticas de ensino, que então a gente tinha uma disciplina, por exemplo, de práticas de ensino do ensino médio e uma do fundamental, onde a gente vê quais conteúdos são trabalhados, cria planos de aula ou diários de bordo, apresenta para os colegas e faz esse treino de como seria dar aula. Isso é muito importante, porque às vezes em matemática uma palavra que tu fale diferente muda o sentido da coisa e até torna a coisa errada. Então, é bom que tenha alguém avaliando a gente, e porque uma vez que tu ensinou errado para aluno, isso vai ser fixado errado. Então, é bem importante essas aulas, assim. Além de outras que dão essa bagagem para práticas, não é só essas 2 disciplinas, tem mais. E depois tem a questão dos estágios. Então, eu tive um estágio que foi parecido com as práticas. Na verdade, a gente pensava os conteúdos para grupos específicos. Por exemplo, para um aluno incluso, como que eu vou trabalhar tais conteúdos? Então era com essa visão assim de adaptar os conteúdos para diferentes realidades. E aí tinha os estágios em sala de aula, então um no ensino fundamental e um no ensino médio, e até o do ensino médio eu consegui fazer no próprio instituto e foi muito legal. O do fundamental eu achei um pouco mais trabalhoso, e daí é bom para perceber o que a gente mais gosta, assim. Se me pedirem hoje, eu gostei muito mais da minha experiência com ensino médio, eu gosto desse contato diferenciado, então é bom pra gente se conhecer.
E com certeza para ter experiência, porque dar aula é uma questão assim de tu ter muita experiência. E para ficar melhor, né, no caso. E outra coisa que me ajudou muito assim na minha prática foi aulas particulares que eu dei em casa. Eu dava na minha casa mesmo, para vários alunos, principalmente no ensino fundamental eu trabalhava. E aí a questão de trabalhar com eles já te dá uma experiência para depois quando tu for dar uma aula para vários alunos. Porque tu vai ter que saber explicar de várias formas, tu vai ter que ter muita paciência. Então, aulas particulares é uma coisa que eu sugiro muito para quem quer continuar na área da licenciatura, enfim, porque ajuda muito. Então, no geral, o curso ele é bem variado, tem disciplinas de vários jeitos, vários gostos. É difícil gostar de tudo, de todas as disciplinas em todos os momentos, mas vai criando aptidões, enfim. E aí, pro meu TCC, eu tava querendo experimentar a questão da matemática aplicada e eu fiz sobre álgebra linear aplicada à genética. E aí foi bem desafiador, acho que a questão da matemática aplicada é complicado, né, porque tu tá lidando com coisas o mais próximo do real que tu conseguir, então tem o quesito real que dá um problema bem grande, mas foi uma experiência muito boa, até pra eu ver que não é aquilo que eu imaginava. Então, quais são meus objetivos futuros? Eu pretendo, no momento, mas isso muda muito dependendo do tempo. Eu gosto de todas as áreas, mas no momento eu acho que eu quero continuar trabalhando com educação, porque foi o que me fez entrar na licenciatura, como eu falei no vídeo anterior. É uma coisa que eu amo, que eu acredito no poder da licenciatura e é isso que sempre me deu forças, assim. Eu acreditar no que eu faço, no que eu posso fazer. Então, se vocês tiverem alguma dúvida que eu não respondi aqui sobre o curso, não esqueçam de comentar aqui embaixo. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam, compartilha para quem tá aí na dúvida. E muito obrigada pela atenção, pessoal. Por hoje é só. Beijinhos!